Audio Jungle. Agradeço. Em nome do presidente Jair Bolsonaro. A carta datada de 25 de janeiro de 2021, que informa sobre avanços nos trâmites para a exportação para o Brasil dos insumos farmacêuticos ativos as vacinas da AstraZeneca e da Sinovac. Escreveu Pazuello. 247 após 2 anos de sucessivos ataques contra o governo chinês. O governo Jair Bolsonaro tenta remediar os estragos nas relações diante da necessidade de enfrentamento da pandemia. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, enviou uma carta ao embaixador da China no Brasil, Yan Waming, agradecendo pela liberação dos insumos para a produção de vacinas contra a Covid-19. Agradeço. Em nome do presidente Jair Bolsonaro. A carta datada de 25 de janeiro de 2021, que informa sobre avanços nos trâmites para a exportação para o Brasil dos insumos farmacêuticos ativos das vacinas da AstraZeneca e da Sinovac. Escreveu Pazuello. O ministro ainda destacou outros gestos de ajuda da China ao Brasil, como a doação de equipamentos de proteção individual. Não posso deixar passar esta oportunidade para ressaltar tudo o que a China já fez pelo Brasil, doando equipamentos de proteção individual e insumos de saúde desde o início da pandemia. E tudo o que sei ainda fará pelo Brasil, assegurando o fornecimento continuado de ingredientes farmacêuticos ativos para manter o cronograma da vacinação no Brasil, disse Pazuello. Na segunda, Bolsonaro agradeceu o governo chinês pela liberação de insumos para a produção da vacina Coronavac no Brasil. Usar de forma sustentável o oxigênio. Essa é a solução. Vamos caminhar para ela, afirmou o ministro Eduardo Pazuello durante a inauguração de leitos no Hospital Newton Martins, em Manaus, AM. 247 investigado pela conduta na crise de saúde no Amazonas que gerou colapso do sistema hospitalar e falta de oxigênio em meio à pandemia do Covid-19. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participou de cerimônia de inauguração de novos leitos no Hospital Newton Martins, em Manaus, AM, nesta terça-feira, 26, e disse que é preciso usar o oxigênio de forma sustentável. Depois que pessoas morreram por falta de oxigênio em hospitais de Manaus. Pazuello diz que o governo federal está trabalhando em revisar todas as redes de gases dos hospitais para reduzir as perdas, pois são redes antigas e precisam ser trabalhadas para a redução de perda. E estamos trabalhando também com concentradores de oxigênio individuais, disse. De acordo com o ministro, é necessário trabalhar com usinas geradoras individualizadas nos hospitais, concentradores de oxigênio e deixar o oxigênio de grande porte, comprado normalmente da White Martins, como backup, reserva. Usar de forma sustentável o oxigênio. Essa é a solução. Vamos caminhar para ela, afirmou. O ministro afirmou que 81 leitos com concentradores de oxigênio foram levados para o Hospital Newton Martins, e 30 deles estão em funcionamento. A sustentabilidade já está garantida. Que são concentradores de oxigênio, disse Pazuello sobre o Newton Lins. Denúncia do MPRO aponta que o governo de Rondônia incluiu leitos clínicos e de UTIs inativos em relatórios com o objetivo de evitar que o estado entrasse em isolamento por conta da pandemia. Rede hospitalar de Porto Velho entrou em colapso na semana passada. Sputnik, o governo de Rondônia incluiu leitos clínicos e de UTI, unidades de terapia intensiva, inativos em relatórios de ocupação de hospitais com o objetivo de evitar que o estado entrasse em isolamento por conta da pandemia em virtude da falta de leitos. A denúncia foi feita nesta terça-feira, 26, pelo Ministério Público do Estado, MPRO, que dará início a um inquérito para aprofundar as investigações e apontar os responsáveis pela inclusão dos números nos documentos. Para poder camuflar os dados do relatório, eles continuavam lançando esses leitos, mesmo estando inativos. E não só estavam inativos, como não havia nem sequer a possibilidade de ativá-los a qualquer momento por absoluta falta de profissionais médicos. Geraldo Henrique Guimarães, promotor e coordenador
Estadual de Ações contra a Covid-19 do MPRO. Conforme publicado pelo OL. O objetivo teria sido de evitar que, por falta de leitos, o Estado fosse obrigado a regredir nas fases de isolamento e decretar medidas mais rígidas. Eles, aproveitando-se dos resultados fraudados, regrediram Porto Velho apenas para a fase 2, que permite ficar quase tudo aberto. Naquele dia, com os dados fraudados, estava 67% de ocupação dos leitos, contando os 30 leitos. Se tirássemos os leitos fraudados, iria para a ocupação de UTI de 87,5%, o que teria levado automaticamente para a fase 1, e era isso que eles não queriam, disse Guimarães. Na última semana, a rede hospitalar da capital Porto Velho entrou em colapso. Faltam leitos para atendimento na rede de saúde pública, que está saturada, e a cidade já criava fila de espera. No domingo, 24, a cidade pediu a transferência de pacientes para outros estados. A empresa AstraZeneca se pronunciou após notícias de que um grupo de empresas brasileiras pediu e conseguiu aval do governo federal na autorização na aquisição de 33 milhões de doses. 247. A empresa AstraZeneca divulgou nota nesta terça-feira, 26, afirmando que não venderá vacinas contra a Covid-19 para o setor privado no Brasil. A empresa divulgou um comunicado sobre o caso após um consórcio de empresas pedir e conseguir autorização do governo federal para comprar as vacinas diretamente da fabricante. Criando. Jair Bolsonaro afirmou à CNN na noite desta segunda-feira, 25, que a vacinação contra a pandemia do novo coronavírus será parcialmente privatizada no país, liquidando com a lógica pública do Programa Nacional de Imunização. Ele desmentiu a informação segundo a qual a vacinação seria apenas pública no país. Desde o ano passado, nós abrimos negociação para a compra de vacinas. Diferente do que estão falando por aí, o governo continua estimulando essa negociação com os empresários. Nós demos o sinal verde para eles lá atrás. Algumas empresas já anunciaram discordar da privatização, contrariando Bolsonaro. Na nota, a AstraZeneca, segundo informação do portal Exame, afirma que suas vacinas estão sendo disponibilizadas somente ao setor público e a organizações multilaterais como a Organização Mundial da Saúde. A AstraZeneca faz parte da COVAX Facility, aliança para a compra de vacinas a países mais pobres. Em queixa-crime ingressada junto ao STF, o governador do Maranhão pede que Jair Bolsonaro seja condenado pelo crime de calúnia e questiona se a mentira pode ser usada deliberadamente no debate político. O presidente da República, com suas elevadas atribuições, pode costumeiramente mentir. 247. O governador do Maranhão, Flávio Dino, PCDO, ingressou com uma queixa-crime contra Jair Bolsonaro, junto ao Supremo Tribunal Federal, STF. Na ação, Dino questiona se a mentira pode ser usada deliberadamente no debate político. O presidente da República, com suas elevadas atribuições, pode costumeiramente mentir. A informação é da coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. No documento, o governador maranhense ressalta as declarações feitas por Bolsonaro durante uma entrevista à Rádio Jovem Pan, no ano passado. Na ocasião, Bolsonaro afirmou que ele teria negado um pedido feito pelo Gabinete de Segurança Institucional, GSI, para que a Polícia Militar reforçasse a segurança devido a uma viagem que faria ao estado. O fato, porém, nunca ocorreu. Não houve qualquer negativa por parte do governo do Maranhão, menos ainda do governador do estado, para que as forças policiais apoiassem a segurança do presidente da República e de sua comitiva em território maranhense. Afirma Dino no texto. O governador pede, ainda, que Bolsonaro seja condenado pelo crime de calúnia. Nessa perspectiva, está configurada a prática crime de calúnia, tendo como vítima o querelante, devendo o querelado responder pelos atos praticados no exercício de seu mandato. Diz o outro trecho da queixa-crime. Importante destacar, novamente,
não se tratar de simples equívoco. Sendo querelado, aliás, conhecido por seu pouco apreço pela correção factual, sendo apontado por veículos de checagens de dados como responsável por uma média de 3 declarações falsas ou distorcidas por dia durante os 2 primeiros anos de seu mandato. Destaca a ação. Representação da Associação Juízes para a Democracia, AJD, classifica a atuação de Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia como desastrosa, além de denunciar a mais completa omissão do ocupante do cargo de presidente da República para resolver a crise da falta de oxigênio hospitalar em Manaus. 247 A Associação Juízes para a Democracia, AJD, ingressou nesta terça-feira, 26, com uma representação contra Jair Bolsonaro junto à Procuradoria-Geral da República, PGR. Na ação, feita com base nos artigos 132, 257 e 268 do Código Penal, a AJD classifica a atuação de Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia como desastrosa, na contramão da recomendação da OMS de adoção, pelos países, de uma estratégia integral e combinada para prevenir infecções, salvar vidas e minimizar o impacto da crise. Sua condução no Brasil, pelo atual ocupante do cargo de presidente da República, tem ocorrido de maneira desastrosa, diz um trecho do documento. De acordo com reportagem do blog da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a AJD ressalta ainda mais completa a omissão do ocupante do cargo de presidente da República para resolver a crise da falta de oxigênio hospitalar em Manaus, AM. No dia 28 de dezembro de 2020, Jair Bolsonaro, mesmo diante do prognóstico de agravamento da situação no Amazonas, declarou que nós não aguentamos mais o lockdown, mais medidas restritivas que quebram a economia, enfatizando que em Manaus o povo ignorou o decreto do governador. No dia 29 de dezembro de 2020, a cidade de Manaus bateu recorde de internações por Covid-19 desde o início da pandemia, diz outro trecho da ação.